Hoje celebramos aqui um dia muito especial, dia 27 de março, é o Dia Mundial do Teatro e nos lembra do poder que essa arte milenar ela traz para emocionar, para questionar e também para transformar vidas. Mais do que um espetáculo, o teatro ele é uma ferramenta essencial no desenvolvimento emocional e criativo de crianças, de adolescentes, de adultos, idosos, todas as idades. E hoje vamos conversar agora, nesse momento, com o educador e multiartista Guilherme Depas. Falei certo, Guissos? Bem-vindo aqui ao Faça Você Mesmo. Parabéns pelo dia de hoje. E Gui, então conta um pouquinho dessa questão de como a arte, como o teatro, né, que é uma arte que traz a emoção, ela traz a expressão, a ação, ela também é uma arte que mexe bastante com a criatividade. Com certeza, com certeza. O teatro, como você bem disse ali no começo, é uma ferramenta muito potente, né, para a gente trabalhar não só isso, autoconsciência, autopercepção, criatividade, a gente trabalha a resolução de problemas. Então, dentro dos jogos que são propostos, dependendo da vertente que você for trabalhar, e com o público também, com todos os públicos, que o teatro é bem democrático, ele aceita desde a criança até o idoso, o teatro é para todo mundo. Então, assim, todos os jogos que a gente pode utilizar, todas as ferramentas que a gente tem, vão trabalhar a criatividade, vão fomentar esse tipo de habilidade, né, o desenvolvimento desse tipo de habilidade. E você falou, né, que o teatro ele é bastante democrático, ele vai desde a criança até o idoso. E é legal quando a gente pensa nessas duas extremidades das faixas etárias, porque a criança ela está aprendendo ainda a se desenvolver, a conviver. E o idoso, muitas vezes, ele está ali sem uma atividade e ele procura uma nova atividade, de repente acha no teatro algo que ele possa socializar, né, voltar a ter essa vida social. Como que o teatro ele influencia na vida dessas pessoas? Vamos lá, isso é legal, porque assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois públicos ao mesmo tempo. E assim, é uma experiência muito... É legal a muito troca enriquecedora. até mesmo. Não, assim, é muito bacana. Sim. E assim, com as crianças, a gente tem nessa primeira infância que a gente fala, assim, esse desenvolvimento deles mesmo, de estar se conhecendo, entendendo como é o mundo. Então, a gente usa muito da imaginação, né? A gente trabalha muito com a imaginação, a criatividade, o conhecer-se, né? O corpo, a dimensão espacial, né? Conhecer o meu corpo no espaço, como que eu ocupo esse espaço, o meu corpo ocupa isso. E a gente vai através eu vejo aqui os artesanatos todos, né? A gente trabalha com muita artesania com a criança no teatro, porque é importante, porque eles estão desenvolvendo a coordenação motora fina, a coordenação motora mais grossa. Então, tudo que a gente puder proporcionar para a criança, para ela desenvolver isso, é bacana. E com um público mais adulto, os idosos, é legal, é muito divertido, porque geralmente os idosos eles já têm bastante experiência. Então, e teatro, o que é teatro? Contar história. A gente está lá para contar uma história. Então, eles vêm com toda aquela carga de vida, com toda aquela coisa, e a gente traz a história dentro dos grupos, dentro de uma obra social na qual eu trabalhei, a gente tinha um grupo de teatro com os idosos. Então, assim, era um momento muito bacana de socializar. Assim, às vezes eles, como você disse, às vezes tem um tempo livre ali para fazer uma atividade diferenciada, vai lá, encontra com os colegas, socializa. A gente também trabalha essa questão corporal, porque ali a gente está ali fazendo a cena, trabalha as emoções, a gente não tem como falar do teatro sem a gente falar de empatia e de se colocar no lugar do outro, porque quando você está interpretando o personagem, você também está exercendo isso, você está fazendo isso, está se colocando no lugar de alguém. Então, a gente trabalha tudo isso, além de proporcionar bem-estar também com as atividades. Eu lembro de uma vez que uma idosa, ela chegou, ela falou para mim, ai, professor, hoje a gente podia bem fazer só um relaxamento mesmo e a gente só falar o texto, assim, bem tranquilo mesmo, porque a gente está cansado. Então, assim, proporcionar isso também. Isso, né? Sim. Eu lembro, eu já fiz algumas oficinas de teatro, eu gosto bastante também do teatro, e eu lembro que tinham dias que eram mais intensos, que a gente tinha bastante jogos teatrais, oficinas e texto, e tinham dias que a gente se voltava muito para o nosso interior, né? Dessa dimensão de entender quem a gente é, do nosso corpo. São dois extremos diferentes, não é? Mas é que tudo tá junto, né? Tá tudo interligado, a voz, o corpo, a mente, né? Então a gente trabalha, a gente dá mais enfoque em determinados momentos para o que precisa, né? O teatro também ele ajuda muito na questão da memória, né? A gente fala assim, memorizar texto, assim.
É um termo que algumas pessoas gostam, outras não, mas assim, sim, o teatro ajuda nessa questão da memória, da gente lembrar, da gente trabalhar, poxa, o que eu tinha que fazer nessa cena? Porque com trabalhos mais marcados e com experiências mais marcadas, você tem que estar na luz certa, no tempo certo da música, naquele momento certo, entrar no lugar certo, então isso vai ajudando e vai movimentando também, e ajuda a lembrar da fala, lembrar daquela situação, vai trazendo tudo isso aí. E na falta de memória tem muita questão do improviso também, né? Com o teatro certeza. acho que é o universo ali do improviso, né? E como é legal que a gente pode trazer esse improviso que a gente aprende no teatro, porque muitas vezes as pessoas não fazem o teatro para seguir a carreira de ator e tudo mais, sim, elas fazem para perder timidez, para se desenvolver melhor, e o improviso estando presente ali, ela consegue trazer também para a vida dela, para a vida pessoal. Com certeza, com toda certeza. O improviso é uma das bases do teatro. Né? Então não tem como eu fazer teatro sem estudar improviso, não é só estudar o texto, estudar como é que eu construo um personagem, como é que eu falo aquilo. Não, eu preciso, porque o teatro é vivo, assim como é a vida. Então, assim, dentro do improviso, a gente está ali trabalhando solução de problema, porque a cada situação nova, a cada barreira que aparece, eu sou convidado a olhar isso de uma outra forma, encontrar uma rota alternativa. Então, assim como você disse, mesmo que eu não queira seguir uma carreira, vamos dizer assim, a experiência do teatro, ela proporciona muita coisa. Por exemplo, para quem quer perder a timidez, para quem quer se desenvolver, aprender fala, porque no teatro existe teatro também que não usa fala, que usa só o corpo, mas assim, a gente trabalha ali a fala, a gente trabalha o corpo, a gente trabalha toda essa integralidade dentro dele e que pode ser usado em diversas situações da vida, né? A gente não vai usar só porque eu vou ser ator. Não, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou ter que conversar com alguém ali, eu tenho que apresentar um trabalho para o meu chefe, eu vou conversar ali. Às vezes até tem gente que se sente dificuldade assim, até de interagir com as pessoas num ambiente de uma festa, alguma coisa, uma festa de uma empresa, alguma coisa assim, a pessoa tá ali, assim, fica meio assim, como é que eu vou me importar? Aí, nos jogos, no praticar isso, na aula, nessa vivência do teatro, isso vai soltando também, né? Vai trazendo pra gente outros olhares, outras oportunidades. E o legal é que o teatro, ele também engloba outras artes, né? Ele traz a questão do cenário, da cenografia, dos elementos de cena para compor tudo ali. E como é isso? Trazer o artesanato para cima dos palcos, também ter ali somando com o teatro. Parte da mágica do teatro também vem com essa questão, né? Tanto do figurino, do adereço, do cenário. E assim, é possível fazer um teatro com o mínimo, mas quando a gente tem a oportunidade de ter um cenário, de ter um artesanato, de ter um objeto de cena, é muito bacana. Então a gente trabalha muito com isso. Quando eu recebi o convite, né, de vocês, eu fiquei rememorando todos os lugares que eu já passei e eu lembrei com criança a gente trabalha muito com fantoche. Porque é muito legal, às vezes a criança ainda não é verbal, ela não está sabendo falar, então a gente usa o fantoche para se comunicar. Então, uma vez eu tive a brilhante ideia de me juntar com a professora de artesanato, falei assim, vamos fazer fantoche com a criança toda, nossa, mas vai dar agulha e linha na mão dela, vamos. E a gente fez toda uma experiência deles criarem o próprio personagem. Do zero, assim, podendo mexer com a coisa, alinhavar todo o personagem, trabalharam com feltro, né? A gente trabalhou com feltro e papelão e lã. Então eles puderam criar o personagem deles como eles queriam e dar a vida para esse personagem e a partir dali a gente construir histórias e tudo mais. Então assim, não tem como fazer sem ter um teatro, sem ter um adereço de cena, um chapéu, uma vestimenta. Igual, por exemplo, uma vez eu participei de um espetáculo que a roupa era toda de material reciclado. Eu usava um colete, eu usava um paletó que era feito com crochê e lacre de latinha. Sério? Era uma coisa muito linda, assim, era uma coisa muito falando, eu tô imaginando aqui. Assim, uma coisa, tinha um outro personagem que ele tinha um chapéu que era feito com tampinhas de garrafa plástica de tudo quanto é tamanho e cor, todo feito assim. Então, assim, é muito presente, isso enriquece, isso conta a história, né? Isso, quando a gente tem a oportunidade de trazer isso para dentro da experiência de quem está fazendo o teatro ali, de fazer o cenário, de fazer o adereço, de fazer a coisa, a gente está trabalhando todas essas outras coisas também. Então, não tem como não alinhar as duas coisas. Olha, que legal. Gui, obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui para compartilhar com o pessoal de casa um pouquinho dessa sua vivência e até mesmo inspirar outras pessoas a irem para o universo do teatro também.
Obrigada, eu que agradeço vocês o Obrigada. convite. Parabéns pelo dia de hoje. Olha que